Olá, seja bem-vindo ao dia 263 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós vamos caminhando junto para ler a Bíblia todo o ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje a nossa leitura estará direcionada a 2 Samuel, no capítulo 16. Iremos a 2 Coríntios, no capítulo 9. Iremos ao profeta Ezequiel, no capítulo 23. E finalizando a leitura de hoje, iremos ler dois salmos, Salmo 70 e Salmo 71. Aqui, em 2 Samuel, no capítulo 16, nós vamos ler o encontro de Davi e Ziba. Nós vamos ler também Simei amaldiçoando Davi. Nós vamos ver o conselho de Hussai e também Aitofel. Vamos a essa leitura? 2 Samuel, capítulo 16. Mal Davi tinha passado pelo alto do monte. Lá estava à sua espera Ziba, criado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos carregando 200 pães, 100 bolos de uvas passas, 100 frutas de estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. O rei perguntou a Ziba: por que você trouxe essas coisas? E Ziba respondeu: os jumentos servirão de montaria para a família do rei, os pães e as frutas serão para os homens comeres, e o vinho servirá para reanimar o que vocês ficarem exaustos no deserto. Onde está Mefibosete, neto de seu senhor? Perguntou o rei. Respondeu-lhe Ziba: ele ficou em Jerusalém, pois acredita que os israelitas lhe restituirão o reino de seu avô. Então o rei disse a Ziba: tudo que pertencia a Mefibosete agora é seu. Humildemente me prostro, disse Ziba, e o rei, meu senhor, agrade-se de mim. Chegando o rei a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei. Embora todo o exército e a guarda da elite estivesse à direita e à esquerda de Davi, enquanto amaldiçoava, Simei disse: saia daqui, assassino, bandido. O Senhor retribuiu a você todo o sangue que derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o rei nas mãos do seu filho Absalão. Você está arruinado, porque é um assassino. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que esse cão morto amaldiçoou o rei, meu senhor? Permita que eu lhe corte a cabeça. Mas o rei disse: que é que vocês têm com isso, filho de Zeruia? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Porquanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a Abissai e a todos seus conselheiros: até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Quanto mais esse benjamita, deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois foi que o Senhor lhe mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje lhe recebo. Assim, Davi e seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte do lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras e terra. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos ao seu destino e lá descansaram. Enquanto isso, Absalão e todos os homens de Israel entraram em Jerusalém e Aitofel estava com eles. Então Hussai, o arquita, amigo de Davi, aproximou-se de Absalão e exclamou: viva o rei! Viva o rei! Mas Absalão disse a Hussai: é essa a lealdade que você tem para com seu amigo? Por que você não foi com ele? Respondeu Hussai: não, sou do escolhido do Senhor, deste povo de todos os israelitas, com que ele permanecerei. Além disso, o que devo? A quem devo servir? Não deveria eu servir ao filho, assim como servir ao teu pai? Também te servirei. Então Absalão disse a Aitofel: dê-nos o seu conselho, o que devemos fazer? Aitofel respondeu: aconselhos que tenha boa relação com a concubina de seu pai, que ele deixou para tomar conta do palácio. Então todo Israel ficará sabendo que te tornasse repugnante para o teu pai, e a todos os que estão contigo se encherão de coragem. E assim armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão, e ele teve relações com as concubinas de seu pai, à vista de todo Israel. Naquela época, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem as palavras do próprio Deus. Vamos agora ao Novo Testamento. No Novo Testamento, hoje, nós faremos a leitura de 2 Coríntios, no capítulo 9, onde o apóstolo Paulo ele continua falando das coletas para os crentes da Judéia, e ele também fala de semear com generosidade. Vamos a essa leitura sobre coleta e também sobre semear com generosidade, para que possamos aprender esse princípio de semear com generosidade. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 9.
Não tenho necessidade de escrever a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da Caia estavam prontos a contribuir e a dedicação que vocês motivou muitos. Contudo, estou enviando aos irmãos para que o orgulho que temos de vocês a respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que, se algum macedônio forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionarmos vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos o visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta para uma oferta generosa e não como algo dado com avareza. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também pouco colherá, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer com que toda a graça lhe seja acrescentada, para que todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os seus frutos de justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não é apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade que vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Vamos agora ao profeta Ezequiel. Hoje, no profeta Ezequiel, nós faremos a leitura do capítulo 23. Aqui ele vai falar sobre as duas irmãs adúlteras. Vamos a essa leitura de Ezequiel 23, falando sobre as duas irmãs adúlteras. Diz assim as Sagradas Escrituras, que está lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 23, aonde veio a palavra do soberano ao profeta Ezequiel. Diz assim: Esta é a palavra do Senhor, veio a mim. Filho do homem, existiam duas mulheres, filha da mesma mãe, elas se tornaram prostitutas no Egito. Envolvendo-se na prostituição desde a juventude, naquela terra os seus peitos foram acariciados e seus seios virgens foram afagados. A mais velha chamava-se Oalá, sua irmã, Olibá. Elas eram minhas e deram as luzes a filhos e filhas. Oalá é Samaria e Olibá é Jerusalém. Oalá envolveu-se em prostituição enquanto ainda era minha. Ela se encheu-se de cobiça por seus amantes, os assírios, guerreiros, os vestidos de vermelho, governadores e comandantes, todos eles cavaleiros jovens e elegantes. Ela se entregou como prostituta a toda a elite dos assírios e se contaminou com todos os ídolos de cada homem por ela cobiçada. Ela não abandonou a prostituição iniciada no Egito. Quando, em sua juventude, homens dormiram com ela, afagaram-se em seus seios virgens e a envolveram em suas práticas dissolutas. Por isso, eu as entreguei nas mãos de seus amantes, os assírios, os quais ela desejou ardentemente. Eles arrancaram as roupas, deixando-a nua, levando embora os seus filhos e as suas filhas e mataram a espada. Ela tem má fama entre as mulheres, e lhe foi dado castigo. A sua irmã, Olibá, viu isso. No entanto, em sua cobiça e prostituição, ela foi mais depravada que a irmã. Também desejou ardentemente os assírios, governadores e comandantes, guerreiros em uniformes completos, todos eles jovens e belos cavaleiros. Vi que ela também se contaminou, ambas seguiram o mesmo caminho. Mas Olibá levou a sua prostituição ainda mais longe. Viu homens desenhados numa parede, figuras de caldeus em vermelhos, usando cinturões e esvoaçados turbantes na cabeça,
Todos pareciam com os oficiais responsáveis pelos carros da Babilônia, nativos da Caldeia. Assim que ela viu, desejou-os ardentemente e lhe mandou mensageiros até a Caldeia. Então os babilônios vieram procurá-la, até a cama do amor. Em sua cobiça a contaminaram. Depois de haver sido contaminado por eles, ela se afastou deles desgostosa. Então prosseguiu abertamente em sua prostituição e expôs a sua nudez. E eu me afastei dela desgostoso, assim como eu tinha me afastado de sua irmã. Contudo, ela ia se tornando cada vez mais promíscua, à medida em que se recordava dos dias da sua juventude, quando era prostituta no Egito. Depois, ardentemente, os seus amantes, cujos membros eram os de jumento e cuja ejaculação era como a de cavalo. Assim, Olibá a ansiou pela lascívia da sua juventude, quando no Egito seus peitos eram afagados e seus seios virgens eram acariciados. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor: incitarei os seus amantes contra vocês, aqueles que quem vocês se afastou desgostosa. Eu estarei para atacá-lo de todos os lados. Os babilônios e todos os caldeus, homens de Pecode, de Soa, de Coa, e com todos eles os assírios, belos rapazes, todos eles governadores e comandantes, oficiais e chefiam os carros, e homens de postos elevados, todos eles cavaleiros. Eles virão contra você, com armas, carros e carroças, e como uma multidão de povos, por todos os lados. Tomarão posição contra você, com escudos grandes e pequenos e com capacetes. Eu a entregarei a eles por castigo, e eles a castigarão conforme o costume deles. Dirigirei com você a minha ira do meu ciúme, e enfurecidos, eles saberão como tratá-las. Cortarão fora o seu nariz e as suas orelhas, e as pessoas que foram deixadas cairão a espadas. Levarão embora seus filhos e suas filhas, e os que foram deixados serão consumidos pelo fogo. Também arrancarão as suas roupas e tomarão as suas lindas joias. Assim darei um basta à lascívia e à prostituição que você começou no Egito. Você deixará de olhar com desejo para essas coisas e não se lembrará mais do Egito. Pois assim diz o soberano, o Senhor: estou a ponto de entregá-la nas mãos daqueles que você odeia, daqueles que você se afastou desgostosas. Eles trarão com ódio e levarão embora tudo aquilo que você trabalhou. Eles a deixarão despida e nua, e a vergonha de sua prostituição será exposta. Isso lhe sobrevirá por sua lascívia e sua promiscuidade, porque você desejou ardentemente as nações e contaminou-se com os ídolos dela. Você seguiu pelo caminho de sua irmã, por essa razão, porei o copo dela nas suas mãos. Assim diz o soberano, o Senhor: você beberá do copo de sua irmã, copo grande e fundo. Ela causará riso e zombaria, de tão grande que é. Você será dominado pela embriaguez e pela tristeza. Com esse copo de desgraça e desolação, o copo da sua irmã Samaria, você o beberá, engolindo até a última gota. Depois o despedaçará e mutilará os seus próprios seios. Eu disse, palavra do soberano, o Senhor. Agora, assim diz o soberano, o Senhor: visto que você se esqueceu de mim e me deu as costas, você vai sofrer as consequências da sua lascívia e da sua prostituição. O Senhor me disse: filho do homem, você julgará o Olalá e o Olibá? Então, confronte-as com as suas práticas repugnantes, pois elas cometeram adultério e há sangue em suas mãos. Cometeram adultério com seus ídolos, até os seus filhos, que elas geraram para mim, sacrificaram aos ídolos. Também me fizeram isso. Ao mesmo tempo, contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. No mesmo dia em que sacrificaram seus filhos a ídolos, elas entregaram o meu santuário e profanaram. Foi o que fizeram em minha casa. Elas até enviaram mensageiros atrás dos homens, vindos de longe, e quando eles chegaram, você se bandou para recebê-los, pintou os olhos e pôs suas joias. Você se sentou num belo sofá, tendo à sua frente uma mesa, no qual você havia colocado o incenso e o óleo que me pertenciam. Em torno dela havia um ruído de uma multidão despreocupada. Sabeus foram trazidos do deserto como homens do povo, e eles puseram braceletes nos braços das mulheres e da sua irmã e belíssimas coroas na cabeça delas. Então eu disse a respeito daquele que fora destruído pelo adultério, que agora o usem como prostituta, pois é o que ela é. E eles dormiram com ela, dormiram com aquelas mulheres lascivas, o Alá e o Olibá, como quem dorme com uma prostituta. Ou mais homens justos a condenarão ao castigo que merece as mulheres que cometem adultério e derramam sangue, porque são adúlteras e há sangue em suas mãos. Assim diz o soberano, o Senhor:
que uma multidão as ataque e elas sejam entregues ao pavor e ao saque. A multidão as pedrejará e as retalhará a espada. Matarão seus filhos e suas filhas, destruirão suas casas e as queimarão. Dessa maneira, darei um fim à lascívia na terra, para que todas as mulheres fiquem advertidas e não imitem vocês. Vocês sofrerão o castigo de sua cobiça e as consequências dos seus pecados de idolatria. E vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. Vamos agora para a nossa última leitura de hoje. Está lá em Salmo 70 e Salmo 71. Aqui, o Davi, ele pede um refúgio a Deus, e ele pede que o Senhor venha depressa socorrê-lo no momento de angústia. Vamos a esses dois salmos das Sagradas Escrituras, salmos compostos por Davi. Diz assim, salmo de petição, Salmo 70. Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desesperados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegrem-se em ti todos que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande, quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Salmo 71. Em ti, Senhor, busquei refúgio. Não permitas que eu seja humilhado. Resgata-me, livra-me por tua justiça. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Peço-te que seja a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me libertem, pois é a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, ó Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis, pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a juventude. Desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas da minha mãe. Eu sempre te louvarei. Tornei-me um exemplo para muitos, pois tu és o meu refúgio. Do louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclama o teu esplendor. Não me rejeitas na minha velhice, nem abandones quando se vão as minhas forças, pois os meus inimigos me caluniam, e os que estão à espreita juntam-se e planejam matar-me. Deus os abandonou, dizem eles. Persigam-no e prendam-no, pois ninguém os livrará. Não fique longe de mim, ó Deus. Ó meu Deus, apressa-te em me ajudar-me. Pereçam humilhados os meus acusadores. Sejam cobertos de zombaria e vergonha os que querem prejudicar-me. Mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. A minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. Falarei dos teus feitos poderosos, ó soberano Senhor. Proclamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. Desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado, e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Tua justiça chega até as alturas, ó Deus. Tu que tens feito coisas grandiosas. Quem se compara a ti, ó Deus? Tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurará a minha vida, e das profundezas da terra, de novo me farás subir. Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolarás, e te louvarei com lira por tua fidelidade, ó meu Deus. Cantarei louvores a ti com harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Também a minha língua sempre falará dos teus atos de justiça, pois os que queriam prejudicar-me foram humilhados e ficaram frustrados. Grato pela tua companhia, se Deus nos abençoar e nos guardar, retornaremos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá.